Queridos, se te pedissem para vocês definirem o que é igreja, se falarem para você o que é igreja para você, ou o que uma igreja faz, ou o que você faz em uma igreja, como que seria a igreja verdadeira? Será que você saberia responder? Ou não somente saber responder como uma resposta qualquer, mas uma resposta de maneira bíblica, de maneira correta? Será que a missão que nos foi dada como igreja está sendo cumprida por nós? Nós estamos vivendo conforme nós deveríamos? Nós estamos vivendo conforme o que foi ensinado lá atrás pelos primeiros cristãos? Ou será que nós atualizamos a igreja, ou atualizamos a Bíblia, como alguns dizem que precisa ser feito? E com isso fizemos da igreja o que a gente bem entende, o que a gente bem quer fazer. Espero que hoje eu e você nós possamos avaliar o que é a igreja, o que nós pensamos sobre a igreja e permitir que Deus trabalhe em nosso coração, que Ele nos incomode a entender e viver de fato como uma igreja verdadeira. Pensando nisso, vamos lá para Atos 2, 42 a 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus, que o Senhor possa, Pai, falar conosco através desse texto, onde mostra as marcas, as características da igreja verdadeira, da igreja bíblica, e que nós, Pai, possamos viver dentro dessas marcas e ser reconhecidos por elas. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Amém. Na igreja verdadeira, todos participam e compartilham, se ajudam e agradecem por serem da família que Deus elege. Um pouquinho do contexto aqui nesse capítulo, nós temos a famosa história de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce, certo? Havia milhares de pessoas em Jerusalém devido à festa da colheita, que ela é feita 50 dias depois da Páscoa. Só que como eles estavam no Império Romano, esse nome foi mudado para Pentecostes, que significa 50º, porque era 50 dias depois. Nessa festa, o Espírito Santo desce e faz com que os discípulos falem em línguas. Atos 2, 7 e 8. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Então os discípulos aqui, eles começam a falar para as pessoas que estavam lá e cada um começa a entender no próprio idioma. Lembra várias pessoas reunidas de vários lugares diferentes e cada um escuta no seu próprio idioma. E aí Pedro faz um discurso aonde ele diz: se arrependam, se arrependam. Esse discurso as pessoas escutam e perguntam para ele: mas como que nós podemos ser salvas desse juízo e perdoadas? Atos 2, 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí Pedro responde para eles o que eles deveriam fazer: se arrependam de seus pecados e, como prova desse arrependimento, sejam batizados. Sendo isso sincero, esse arrependimento sincero, eles receberiam o Espírito Santo e seriam perdoados por Deus, como diz Atos 2,38. E aí, para finalizar, Pedro, em Atos 2,40, diz assim: salvem-se, livrem-se, separem-se
dessa geração perversa, dessa geração torta, dessa geração corrompida, deformada e má. E aí, como resultado desse discurso, como resultado desse discurso de Pedro, Atos 2:41, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra, se arrependeram, foram batizadas e creram no Senhor Jesus Cristo. Mas, e agora? O que fazer depois disso tudo? Arrependi, batizei, criei, mas e agora? E aí vem o texto que vamos estudar. Então, dentro desse cenário todo que nós acabamos de ouvir, desse contexto, vamos ver, como eu disse, 3 marcas da igreja bíblica e veremos sobre o início da igreja, vamos ver como ela era, o que ela fazia, como eram suas reuniões, os seus relacionamentos e qual que era o segredo para o crescimento da igreja no meio ali onde ela estava. Então, a primeira marca está no versos 42 e 43. A igreja verdadeira, a primeira marca dela é que é uma igreja ativa, é uma igreja viva. O texto começa dizendo: eles se dedicavam, eles perseveravam, eles estavam firmes, eles eram dedicados e fiéis, eles davam atenção, eles davam ouvidos, e isso era constantemente, eles estavam constantemente atentos, e não só uma vez ou outra, isso era com regularidade, diariamente, eles persistiam. E o texto continua que eles se dedicavam na doutrina, ou seja, no ensino, na instrução, na orientação, no discurso. De quem? Dos apóstolos. A palavra apóstolo aqui significa um mensageiro. É alguém que foi enviado com ordens específicas. Alguém que foi enviado como um representante autorizado. Então, esse título, hoje, ele não existe mais. Foi somente para os 12 discípulos e depois, posteriormente, para Paulo e Matias, que ficou no lugar de Judas. Então, eles não só perseveravam no ensino, mas também na comunhão. A palavra comunhão é o koinonia. Significa associação, fraternidade, o compartilhar coisas em comum. Em outras palavras, esses cristãos se dedicavam e se empenhavam em viver em intimidade, em viver em comunidade, em outros aspectos também que eu quero trabalhar um pouquinho mais para frente, que ele repete para lá. Comunhão, partir do pão. Para alguns estudiosos aqui, eles entendem que esse partir do pão era uma referência, não somente a uma refeição, mas também à ceia do Senhor. Então, eles se dedicavam, na igreja antiga, a constantemente participar da ceia do Senhor, lembrando o que o Senhor Jesus fez por eles. Eles se juntavam, se dedicavam a partir o pão, lembrando do sacrifício de Cristo. Comunhão, partir do pão e orações. Nossos primeiros irmãos, eles também se dedicavam à oração, a falar com Deus. E o que tudo indica, nós percebemos que não eram somente orações individuais, mas eram orações coletivas. Eles se reuniam para orar em comunidade, coletivamente. Eles se juntavam justamente para orar a Deus uns com os outros e não somente sozinhos. Logo no início da igreja, que Cristo instituiu, havia reuniões, havia momentos, havia tempo para oração. Não importava onde era o templo, se era nos mercados, se era nas praças, se era nas casas, se era nas ruas. O que importavam é que eles estavam juntos para falar com o Pai. O cristianismo sem orações comunitárias não é cristianismo. Uma igreja onde os crentes em suas reuniões não oram juntos, ela é fraca, ela é vulnerável. Existem várias áreas da oração, mas não existe somente a oração de você e Deus. O povo de Deus, ele ora, tanto individualmente, como uns com os outros. O texto continua no verso 43, e em cada um havia temor. Outras versões dizem que em cada alma, em cada um dos cristãos, em todos os crentes, havia temor. A palavra temor aqui, ela vem da palavra phobos, que é fobia, medo,
mas o significado aqui no original ele traz a ideia de que vai além do medo, do terror, mas é traduzida como uma reverência, como um respeito. Ou seja, eles não tinham somente medo da grandeza de Deus, mas também respeito, reverência a esse Deus. Eles davam honra a esse Deus tão grande. A igreja verdadeira, ela não só teme o que Deus pode fazer com ela, caso ela viva no erro, mas o mais importante, ela teme em decepcionar o seu Pai do céu. E o texto continua: havia temor e muitos sinais, ou seja, muitos prodígios, muitas maravilhas, muitos milagres. E o texto fala, e feitos extraordinários. Esses feitos extraordinários são coisas, são ocorrências em comum, que transcende o curso normal da natureza. E são principalmente ações aonde Deus confirma que essas pessoas que o fazem são enviadas por Ele mesmo. Ou, em contrapartida, os homens que fazem esses sinais e maravilhas, eles provam que a causa deles, a causa que eles estão pleiteando, que eles estão defendendo, afirmando, é de Deus. Era isso que os apóstolos faziam, confirmavam que era Deus quem fazia, era Deus quem confirmava o ministério deles. Então, eram realizados, algumas versões aqui trazem, eram feitas por intermédio, aconteciam, realizavam-se pelos apóstolos. Ou seja, os primeiros crentes, eles experimentavam milagres, mas não eram os apóstolos que faziam. Estes milagres eram feitos por meio deles, mas era por intermédio do Espírito Santo. Ô, minha irmã, obrigado, viu? Deus abençoe. Eram feitas por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo operava maravilhas através dos apóstolos, como uma confirmação do próprio Deus, dizendo: esses homens me representam, confiem neles, acreditem, aprendam com eles, porque eu estou junto com eles. Não é como nós vemos hoje, não é como nós vemos hoje em dia, que além da pessoa se intitular apóstolo, ainda os sinais e as maravilhas que eles dizem fazer apontam para quem? Para ele mesmo. Para que as pessoas o venerem, para que as pessoas os adorem, tenham engrandecimento à pessoa que fez. Não. Os apóstolos, os milagres e os sinais que eles faziam, eles eram designados por Cristo para que a glória fosse dada a Deus. Nós temos buscado perseverar, ouvir, aprender essa doutrina verdadeira de Cristo. Ou será que nós temos dado mais ouvidos às doutrinas falsas, aquele cristianismo fácil que traz prosperidade, que traz riqueza, que não fala sobre pecado, sobre juízo? Quais são as verdades que têm enchido o nosso coração? Será que são as verdades que a gente escuta no rádio, na TV, ou de pessoas que nem temem a Deus, que nem conhecem a Deus, mas a gente acha que essas pessoas podem ajudar em algo, que não são verdades bíblicas, que estão longe de Deus, verdades que nós ouvimos que não foram ensinadas e faladas por pessoas que foram chamadas e inspiradas por Deus? Será que nós temos sido uma igreja que persevera na doutrina? Como que tem sido as nossas reuniões? Que os nossos ouvidos saibam distinguir a verdadeira doutrina da falsa. Mas para isso nós precisamos perseverar. Nós precisamos se dedicar a ela, ter tempo com ela, seja de forma individual, em grupo. A igreja verdadeira, que conhece a verdadeira doutrina, ela não é enganada. Ela não se deixa levar por qualquer vento de ensino. Ela não deixa ser comandada por uma doutrina que não seja a doutrina do Deus vivo. No culto a Deus, o tempo maior é dedicado à doutrina. É o ensino que vai trazer crescimento, que vai trazer maturidade, que vai trazer conhecimento do próprio Deus. A igreja verdadeira, ela se dedica no ensino, na palavra e na doutrina. Além de perseverar no ensino, na comunhão, nós temos também a oração. Como que ela tem sido usada por nós?
Temos nos dedicado a falar com o nosso Pai em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Nossas orações em conjunto têm espelhado o que Deus tem feito por nós como comunidade, como igreja. Como estão as nossas reuniões, ou o tempo que nós separamos para se dedicar e orar pela igreja e uns pelos outros? Será que essas orações, essas reuniões, estão cheias de crentes que oram, ou cheias de crentes que precisam orar por eles para que venham orar, congregar, se reunir? Ela está cheia do quê? De crentes orando ou de gente orando para que crentes venham participar, se envolver, congregar e conhecer sobre esse Deus? A maior arma de um crente é a oração. Você pode estar aqui orando por alguém do outro lado do mundo, alguém que pode estar sendo perseguido pelo Evangelho, e você pode orar daqui, você não precisa estar lá. Você pode ser respondido por Deus lá do outro lado. Você pode orar por quem você nunca viu na vida, e essa oração ter efeito e ser respondida por alguém que você nunca viu. E agora, pensando em nós como igreja, pensando aqui perto, quer ter intimidade com seu irmão, ore por ele. E não só ore por ele, mas ore com ele. Dê valor às reuniões ou aos momentos da igreja que prezam por esse momento tão importante, tão solene, que é a oração. Que é orar ao Pai uns pelos outros. A força de uma igreja verdadeira, ela é demonstrada na vida de oração que ela leva. A igreja verdadeira, ela ora. Nesses primeiros versículos nós entendemos, nós percebemos que a igreja verdadeira, a igreja bíblica, ela é ativa, ela é viva, ela não para. Ela se dedica de coração ao ensino, ela busca aprender sempre que pode, ela gera momentos de comunhão, de intimidade, ela participa das ordenanças do Senhor, como ceia, como batismo. Ela busca o temor do Deus vivo. Ela busca sinais e maravilhas que nós podemos entender também como pecadores que são salvos, como vidas sendo transformadas, como vidas sendo regeneradas, mortos ganhando vida, perdidos sendo encontrados pelo Jesus, Salvador da cruz, filhos do diabo que acabam se tornando filhos de Deus. Isso sim são milagres e maravilhas, muito mais do que a gente vê por aí. São corações transformados, corações regenerados, pecadores sendo salvos. Outra questão também, não confunda uma igreja ativa, uma igreja viva, com uma igreja ativista. Qual que é a diferença? A igreja ativista, muitas atividades, todo momento, toda hora, todo dia, mas fria, sem vida, sem calor, sem comunhão e principalmente sem a transformação dos corações das pessoas que participam dessas atividades. Sem as características que nós acabamos de ouvir, que eu acabei de citar. E a igreja ativa e a igreja viva é o que eu acabei de falar. São todas essas características de comunhão e oração. Ou seja, melhor nós termos poucas reuniões, mas que são acompanhadas de corações transformados em todas as áreas, ensino, oração, partir do pão, comunhão, temor e tanto mais, do que ter muitas reuniões, mas com corações que continuam longe do Senhor e das pessoas. Não adianta ativismo sem transformação. Na igreja verdadeira, todos participam e compartilham, se ajudam e agradecem por serem da família que Deus elege. Então a primeira marca da igreja verdadeira, ela é ativa, ela é viva. E a segunda marca agora nós vemos nos versos 44 a 46, que é união, comunhão. Vamos lá para o texto? Versos 44 a 46. Todos os que criam, eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Era uma só mente, um só objetivo, um só propósito. A igreja verdadeira tem tudo em comum. Ela até pode ter alguns conflitos, alguma discordância, mas os seus integrantes não deixam de resolver suas desavenças. Não deixam de se resolver uns com os outros. E de viver em concordância, principalmente
naquilo sobre o que a doutrina de Deus nos ensina. Podemos até discordar de algumas opiniões, menos daquilo que a palavra de Deus ensina, como, por exemplo, casamento, criação de filhos, namoro, que na verdade não existe, mas é papo para outra hora. Podemos discordar de várias coisas, mas não podemos discordar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não discordar sobre igreja, culto, doutrinas, etc. E se nós concordamos nisso, nós concordaremos em tudo, pelo menos naquilo que é essencial, naquilo que é importante. Na igreja bíblica, na igreja verdadeira, que é composta por aqueles que creem no Jesus Redentor, não havia divisões, não havia panelinhas, não havia dissensões, não havia preferências, não havia maledicência, cochicho, ódio, picuinha. E se houvesse, a doutrina, o ensino, o Cristo ressurreto, a comunhão, não deixavam com que essas coisas fossem a marca da igreja. Porque eu creio que se essas coisas fossem a marca da igreja, esse texto aqui seria muito diferente do que a gente está estudando hoje. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo, de acordo à necessidade de cada um. Ou seja, eles se ajudavam. Mas esse versículo, a gente precisa tomar cuidado com ele. Ele não diz que a gente deve fazer isso com tudo que a gente tem. E em todos os momentos. Porque pensa comigo, se nós vendemos tudo o que temos para poder ajudar outros, você não vai conseguir mais ajudar ninguém. Por quê? Porque você já vendeu tudo, você não tem mais nada. Como que você vai ajudar? Certo? Então, você que vai precisar de ajuda a partir desse momento, se você fazer isso. Não é vender tudo que tem para querer ajudar quem não tem. Não é doar tudo que tem para ajudar quem não tem. Porque senão ninguém mais vai ter condição de ajudar ninguém e todo mundo vai precisar de ajuda. A ideia aqui é que isso acontecia segundo a necessidade de cada um. Segundo a necessidade, quando a necessidade surgia. Muitos pastores, ditos pastores, usam esse texto dizendo que você tem que vender tudo que você tem e dar para a igreja. Que é pecado você ser rico ou ter bens, ter coisas de valor. Mas não é isso que o texto quer dizer. Vocês lembram qual que era o contexto aqui do texto que a gente viu? Estava acontecendo a festa de Pentecostes e todos os povos, todas as nações se reuniam em Jerusalém. Atos 2:5. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ou seja, tinha muitos judeus, mas também tinha muitos estrangeiros. Tanto que provavelmente desses 3.000 que se converteram, tinha estrangeiro lá no meio deles. E aí, ao invés desses estrangeiros voltarem para casa, logo em seguida, eles ficavam hospedados por um tempo na casa dos seus novos irmãos. E para quê? Para poder aproveitar o máximo o tempo de comunhão e principalmente aprender mais da palavra de Deus. Então nos leva a crer que o dinheiro de alguns estrangeiros ia acabando, obviamente. E como eles estavam longe de casa, longe do banco lá, longe do colchão para poder pegar o dinheiro embaixo e continuar, eles pegavam e ajudavam esses irmãos naquele período de tempo que eles ficavam em Jerusalém para poder aprender um pouco mais e ficar em comunhão. Então alguns doavam valores a eles à medida que a necessidade ia surgindo. Ao reconhecer os outros crentes como irmãos na família de Deus, os cristãos de Jerusalém se desprendiam do que podiam, de maneira que todos se beneficiassem com aquilo que eles tinham. Isso nos leva a crer, que esse dinheiro ia acabando e o pessoal ajudava ele. Então, ao reconhecer os outros crentes como irmãos na família de Deus, os cristãos em Jerusalém se desprendiam daquilo que eles podiam para poder ajudar, para que todos se beneficiassem daquilo que eles tinham. E com isso nós vemos que esses irmãos que tinham condições, que viviam em Jerusalém, eles abriam mão de alguns bens por alguns motivos. Primeiro, pela comunhão da igreja. Segundo,
para que os irmãos pudessem aprender mais da palavra antes de voltar para suas casas. E terceiro, porque como uma igreja verdadeira, como uma igreja bíblica, eles percebiam, eles tinham visão da necessidade dos irmãos e, se possível, os abençoavam com aquilo que Deus já os abençoou. No verso 46, continua dizendo que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Esse versículo aqui ele é um pouco diferente do versículo 44, porque lá nós lemos que eles eram unidos, né, na ideia de mente, maneira de pensar com os mesmos objetivos. Aqui no 46 nós percebemos que eles eram unidos fisicamente, eles se reuniam constantemente, não tinha tempo ruim para eles, era com chuva ou com sol, era a pé ou de ônibus, de Uber, de barco, seja lá o que for, para eles não tinha um tempo ruim, podia ser longe ou perto, de dia ou de noite, não importava. De alguma forma, eles procuravam estar juntos. E não era algo obrigatório, algo imposto, mas era algo prazeroso, era algo por conta própria, era algo que partia de cada um de estar juntos uns com os outros. Como eles não tinham templos nem salões de igreja como a gente tem hoje, eles provavelmente se reuniam nos pátios de oração do templo dos judeus, nas casas e por aí vai. Mas eles não só se limitavam a reuniões oficiais, como também, o versículo fala que eles partiam o pão em suas casas. Algumas versões trazem aqui o partiam o pão de casa em casa. Aqui não é necessariamente, como a gente viu lá atrás no verso 42, uma referência à ceia, mas é o ato de tomar refeições juntos. Aqueles irmãos que moravam em Jerusalém, eles abriam suas casas, convidavam os crentes judeus e estrangeiros a participarem de refeições com eles, a terem tempo com eles de unidade. E o texto continua dizendo, e juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Com alegria, com exultação, é um extremo prazer, com singeleza de coração, com simplicidade, com sinceridade verdadeira. Queridos, olhem as necessidades dos seus irmãos. E aqui eu não estou falando somente de um olhar financeiro, porque a igreja tem irmãos com necessidades que vão muito além do dinheiro. É se importar como ele está, é um abraço, é alguém para desabafar, um ombro amigo, um conselho, somente estar junto em silêncio no momento difícil, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é oração, é um encorajamento, é dividir o fardo, é ajudar. Tem tantas outras áreas que a gente pode fazer e ajudar. E, em contrapartida, irmãos, aceitem ser ajudados. Não se achem autossuficientes, não sejam orgulhosos. Todos podem ser usados por Deus para te ajudar, desde o mais novinho até o mais velho. A igreja verdadeira, ela tem tudo em comum. Ela percebe e se importa com as necessidades dos outros. E nossa comunhão, como está? Nossa comunhão uns com os outros. Nós temos nos empenhado em viver em comunidade, em união. Nós vivemos como uma grande família em Cristo, ou será que nós temos sido usados pelo diabo, promovendo dentro do corpo contendas, divisões, injúrias, calúnias, para poder rachar essa família instituída por Deus? Será que nós temos tudo em comum, uns com os outros? Você tem procurado resolver os seus conflitos, seus problemas, suas desavenças com seus irmãos e buscado manter a união, manter a unidade do corpo? Nós sabemos pedir perdão, perdoar, entre tantas outras coisas que Deus nos chama a fazer como igreja. Busque gerar união, busquem estar com os irmãos, não fale mal, mas perdoe, tenha tudo em comum, que a comunhão, que o estar junto seja prazeroso, seja com alegria, seja com sinceridade de coração, que nós possamos não ver a hora de chegar a alguma reunião para poder estarem juntos. Logicamente que a gente não consegue participar de todas as programações, mas também nós não podemos negligenciar todas essas programações. Nós temos que entender a importância delas e o que elas fazem em nós.
nós precisamos nos envolver, precisamos participar para poder estar juntos, para poder edificar, ser edificados, para poder mostrar a glória de Deus por meio da nossa comunhão. Conversas sadias, alegria em estar juntos e não um peso. É uma união em amor, desfrutando do cuidado um do outro e também do próprio Deus, que Ele nos enlaça, Ele nos une, Ele nos envolve pelo seu amor. A igreja primitiva, eles se amavam por serem filhos do mesmo Pai. Como uma boa e grande família, assim também nós devemos ser. A igreja verdadeira, ela tem união, ela tem comunhão. Na igreja verdadeira, todos participam e compartilham, se ajudam e agradecem por serem da família que Deus elege. Primeira marca, uma igreja ativa, uma igreja viva. Segunda marca, união e comunhão. E agora a terceira marca da igreja verdadeira é que ela é feita de crentes e tem a admiração dos descrentes. Verso 47. Louvando a Deus significa que eles exaltavam, eles cantavam em honra a Deus. Louvor a Deus é dar o devido respeito, que aqui também provavelmente eram louvores que ocorriam nos seus cultos públicos, nas suas reuniões, assim como Jesus fez na sua última ceia, como diz em Marcos 14, 26. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eles possuíam a graça, o favor do povo ao redor. A admiração dos descrentes que não faziam parte dessa família ainda, mas eles viam nos crentes que não eram pessoas rabugentas, ignorantes, falsos, orgulhosos, briguentos, hipócritas, mas sim como pessoas que são amáveis, doces, humildes, unidas, transformadas, regeneradas e mudadas. Apesar desses descrentes não fazerem parte da igreja, da família de Deus, mas eles percebiam e admiravam pela forma da igreja viver. E o texto continua e finaliza, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Além disso tudo, o Mestre, o soberano, aquele que tem o poder, ele adicionava pessoas, ele juntava número de seguidores à igreja. É interessante nós percebermos aqui que a palavra e acrescentava, na nossa Bíblia só está acrescentava, mas no original são duas palavras, acrescentava e uma outra que significa eclesia, que significa igreja. Ele que acrescentava a igreja. E o que significa a igreja que nós estamos falando tanto? A igreja, a eclésia de Deus, é uma reunião de cidadãos que foram chamados para fora do mundo, mas também para fora da igreja para espelhar o amor de Deus ao mundo. É um ajuntamento, é um grupo de cristãos que, através da esperança em Jesus Cristo, se encontram em um local. É aqueles que em qualquer lugar constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Isso é o significado de igreja. Ou seja, era o próprio Senhor, através da vida da igreja, através do testemunho da igreja, que dava crescimento a ela. Se nós vivermos dessa maneira, é o próprio Senhor que trará pessoas para que elas sejam salvas. E não só isso, mas o próprio Senhor quem vai gerar um crescimento de qualidade e não um inchaço numérico. Não é uma igreja que cresce só numericamente, mas é uma igreja que cresce espiritualmente de forma saudável, que é o mais importante. Seu próprio exemplo, ele atrai as pessoas. A sua própria vida com Deus, ela aproxima as outras do Evangelho. Se nós vivermos em amor à palavra de Deus, a comunhão verdadeira uns com os outros e na adoração sincera a Deus, nós evangelizaremos mesmo sem nós percebermos. Nós faremos com que Deus seja conhecido através da nossa vida sem precisar com que nós usamos a nossa própria força, nosso próprio conhecimento, intelecto. É Deus quem vai fazer isso através da nossa vida como igreja. Nós mostraremos ao mundo
a maravilhosa transformação que a cruz do Calvário pode produzir no ser humano quando vivemos dessa maneira. Na igreja verdadeira, todos participam e compartilham, se ajudam e agradecem por serem da família que Deus elege. E como conclusão, então, a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela é ativa, ela é viva, ela tem união, ela tem comunhão, e ela é feita de crentes e da admiração dos descrentes. É uma igreja que persevera, que se dedica no ensino, na comunhão, nos relacionamentos, que abre seus lares uns aos outros com alegria, com júbilo, com sinceridade, com verdade. Ela ajuda o seu irmão em diversas necessidades e adoram a Deus não só com músicas, com louvores, mas em todas as suas áreas da sua vida. Por fim, é onde acontecem milagres e sinais. A igreja verdadeira acontece milagres e sinais. E esses milagres e sinais nós entendemos que são as nossas próprias vidas, que são um milagre. É ver Deus salvando e resgatando pessoas através e por intermédio de nós. É onde pessoas podem conhecer a Deus. É onde nós podemos fazer sinais, transformação de vida que apontam para a glória de Deus. É onde nós podemos considerar que o Senhor está no meio de nós. Porque quando somos aprovados pelo Senhor, nós contamos com a simpatia das pessoas. Igreja se resume no viver como uma família unida, uma família redimida, uma família transformada, uma família que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Que nós possamos não somente vir à igreja, mas que nós possamos ser igreja, que é totalmente diferente. Não é somente frequentar um local, mas é fazer parte, é ser esse local. Que Deus possa se agradar da nossa igreja, como Ele se agradou da igreja lá atrás, daquele primeiro grupo de cristãos, que a nossa igreja também agrade Ele da mesma maneira. E que Ele nos ajude a viver dessa forma. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque através do Seu sangue nós somos unidos, somos transformados e regenerados. Obrigado porque através do Teu exemplo e do Teu amor nós podemos amar, nós podemos se doar, se sacrificar, assim como o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, por essa instituição tão importante que é a igreja, que vai muito além de paredes, mas o mais importante é que o Senhor trabalhe nas paredes do nosso coração. Que nós possamos ser irmãos unidos, vivendo em união, com tudo em comum, ser uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja com união, comunhão, uma igreja de crentes e que tenha admiração dos descrentes e que esses descrentes possam vir fazer parte dessa grande família do Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo que se reúne nesse domingo, não só aqui, mas em tantos outros lugares, e que nós possamos ter a noção e o conhecimento da grande importância que é essa instituição, esse corpo para a nossa vida. Em nome de Jesus, somos gratos e pedimos. Amém.